muito mais do que simplesmente um Jesus histórico. Deus que se fez homem e habitou entre nós. A palavra de Deus nos diz no livro de João, no capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Porém, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cresçam por meio dele. Ele, João, não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Deus deu a eles a prerrogativa de se tornarem seus filhos, de se tornarem filhos de Deus. Jesus, muito mais que simplesmente histórico, ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Quando a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo, é aquele Deus que sempre existiu e um dia pôde se tornar homem para que, como homem perfeito, sem pecado, pudesse nos salvar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, por exemplo, no livro de Daniel, nós encontramos este Jesus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Daniel, no capítulo 10, diz que teve uma gloriosa visão. E a visão que Daniel teve no capítulo 10, a partir do verso 2 até o 10, mostra que Jesus se apresentou, se manifestou para Daniel. Veja só, estou falando de quase 1000 anos antes da data que nós conhecemos como o nascimento de Jesus. Então, este Jesus, Deus, se apresentou diversas vezes, de diversas formas, e uma destas vezes foi aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 10. Daniel fala sobre a aparência dos seus olhos, dos seus cabelos, das suas vestes, mostrando a sua eternidade, mostrando a sua santidade, mostrando o seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Portanto, quando pensamos neste Jesus que nasceu um dia, sim, ele é um Jesus histórico que passou a existir e a viver nesta terra. Mas além disso, ele é Deus que sempre existiu, aquele Deus que se apresentou para Daniel. É o mesmo Deus Todo-Poderoso, que mais tarde, lá no livro de Mateus, no capítulo 17, este Jesus, homem, leva os seus servos, Pedro, Tiago e João, para o monte. E lá, novamente, este Jesus, ele é transfigurado. E os discípulos ficam boquiabertos, extasiados, porque veem mais do que um homem, vê um Deus Todo-Poderoso. Diz, por exemplo, Mateus capítulo 17, verso 2, ali foi transfigurado diante deles, a sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro, na sua
humanidade, sem saber o que dizer, ele diz: vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés, porque ele não sabia o que estava falando. Mas é impressionante que enquanto ele dizia estas palavras, naquele momento apareceu no meio deles uma luz e uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado, de quem me agrado, ouçam-no. Veja só, certa vez Maria disse: fazei tudo que Jesus vos mandar. O Pai está dizendo: ouçam-no. O Pai do Cristo vivo, do Deus Todo-Poderoso, está dizendo: ouçam-no. A mãe do homem Jesus mais tarde vai dizer: fazei tudo o que ele vos mandar. Aquele Jesus, Deus que sempre existiu, que se apresentou para Daniel, que se apresentou para os discípulos lá no Monte da Transfiguração em Mateus 17, é aquele mesmo Deus glorioso, que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 12 ao 18, se apresenta para João, o evangelista, o apóstolo. É interessante as palavras de João sobre este encontro. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros tinha alguém semelhante ao Filho do Homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao seu redor. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze polido numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha no seu fulgor. E João disse: quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vivi. Estive morto, mas aqui agora estou vivo para todo sempre e sempre. Oh, meu querido amigo, louvado para sempre seja o maravilhoso nome de Jesus Cristo. O Senhor Todo-Poderoso que nos ama, o Senhor Todo-Poderoso que pagou o preço e morreu, dando a vida dele por todos nós. Quando nós olhamos então para este Jesus, sim, ele é o Deus que sempre existiu. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Este Jesus se apresentou para Daniel. Este Jesus se apresentou para os discípulos em Mateus 17, transfigurado como um Deus. E se apresenta depois da morte, da sua própria morte, 60 anos depois, ele se apresenta para João Batista, para João o evangelista. É maravilhoso essa palavra que Jesus disse em Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vive. Fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre e sempre. Meu amado amigo, minha amada amiga, no final de tudo, é diante deste Jesus que nós estaremos. Veja só, olhando estes textos que mencionei de Daniel 10, de Mateus 17, de Apocalipse 1, algumas coisas vêm à nossa mente. Primeiro, ele já existia antes do seu nascimento, e ele continua existindo depois da sua morte. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou.
Ou então, quando Jesus conversando com o Pai, lá em João 17, Jesus disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Portanto, quando olhamos para esta palavra maravilhosa e nos lembramos do Jesus do passado, ele sempre existiu. Ele é o Deus vivo que está conosco. Mas uma outra coisa que chama a minha atenção é que nas 3 vezes, as pessoas que viram a Jesus caíram em ver o seu poder, a sua glória. Mas Jesus coloca a mão direita e diz: não temas. Daniel se levanta, os discípulos se levantam, João se levanta. Veja só, Jesus como amigo. Aqueles seus servos ficaram apavorados em ver a visão. Imagine para aqueles que receberem a Jesus como inimigos. Para nós, os seus servos, não precisa ter medo, porque este Jesus maravilhoso disse em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, uma paz que só acontece quando está tudo bem, uma paz que só acontece quando tem saúde e dinheiro. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não tenham medo, não perturbe o seu coração, creia em Deus, porque eu, Jesus, o Senhor Jesus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de todo sempre, para todo sempre. É interessante também que nestes 3 episódios, Ele se apresentou para pessoas que buscavam a presença dEle. Sim, Daniel estava 21 dias em oração e jejum quando Jesus se apresentou. Aqueles 3 discípulos foram orar e lá viram a Jesus. João, na ilha de Patmos, estava em consagração no dia do Senhor. Sim, santificai-vos hoje, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que seja assim também na tua vida e que você possa receber a Jesus como seu amigo e não como seu inimigo. Que Deus te abençoe nesta caminhada, olhando para aquele Jesus do passado, do presente e também do futuro. Deus te abençoe.